Aleluia. Graça e a paz do nosso lindo e eterno Jesus esteja com todos. Você reparou que uma das características do Evangelho é desejar o bem? E as cartas começam, graça e a paz. É muito bom ver pessoas aqui, tem alguns amigos. Sabe quem é amigo? Amigo é aquele que muda a estação, mas ele continua com você. Eu tenho alguns amigos ali. Tenho o Ron e a Rosana, levante a mão. Eu costumo falar que eles são a autoridade de Deus na minha vida. Pode não saber o que aconteceu, mas desejo o bem. Muito obrigado, amigos. Queridos, sabe o que é miragem? Um dia Deus falou comigo sobre uma oportunidade que eu vivi e mostrou como aqueles filmes que você vai caminhando e vai andando e a pessoa vai no deserto e quando vai chegando perto, aquilo que ela imaginava, aquilo que a sua consciência estava vendo, começa a ver que não é verdade. Eu não comecei minha mensagem ainda, mas eu preciso falar isso. Uma das características dos atributos de Deus, dentre tantos, Jeová Rafá, Jeová Jireh, é o Elohim, é o Deus no controle. Um dia eu orei para um casal uma pessoa que Deus mostrou aqui na comunidade, não falou sobre a miragem que ela estava vivendo, mas mostrou que na casa dela existia alguém que estava como aquele homem naquele filme, andando com uma convicção, que daqui a pouco ia chegar lá e era uma mentira. E quando foi orado pelas famílias aqui, o Senhor falou, você precisa falar sobre aquilo, porque aquele dia o Senhor falou, tem mais 3 famílias, que tem alguém na sua casa que está vivendo uma miragem. Eu não sei se é uma dependência química ou o que é, mas eu quero dizer que há um Deus Elohim, que é um Deus do controle ainda. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de agradecer, não pare de crer, porque Ele vai fazer no tempo certo. Amém? Aleluia. Tão bom sentir esse friozinho na barriga. Eu confesso que quando eu cheguei aqui, após uma mudança, todos sabem, meu sogro, pastor Gilberto, falou, você vai demorar 1 ano para pregar. Eu dei risada, mas dentro do meu coração naquele momento, e eu fui para o carro e falei, teu pai brincou comigo, amor. Mas eu não sei se eu quero mais pegar o microfone na mão. Eu não estava desviado, estava cheio de Deus, com convicção por estar aqui. Mesmo que a minha alma talvez não quisesse, mas a convicção de Deus e a voz foi tão forte de vir para cá, que eu tinha que obedecer. Mas preparando essa palavra, foi tão gostoso entender que eu tive que orar sobre isso, porque eu tive que me arrepender, quando 1 Timóteo, o apóstolo Paulo fala, não despreze o dom que vem de ti. Não despreze, e eu precisei me arrepender. E foi tão bom preparar essa palavra. Eu confesso que o meu desejo é poder expressá-la da melhor forma, como Deus confirmou no meu coração. Amém? Meu amigo atleticano, Francisco, você libera o tema, por favor. Parece forte essa imagem, né, queridos? Eu tinha uma mensagem com esse tema pronta já, uma ideia pronta. E eu brinquei, o pastor Gilberto, ele falou, já tenho pronto. Ele falou, não, será que é o que Deus quer? E eu tive que mudar, queria escrever de novo, e o Senhor me deu outra mensagem com o mesmo tema. Quando eu coloquei consciência para buscar uma imagem, né, os pregadores que sempre colocam imagem, eu preciso pôr uma imagem. Eu não posso fugir do padrão. E eu coloquei no Google consciência, e sabe qual foi uma das primeiras? Foi essa aqui. Eu me lembrei de um texto, de uma revelação que o Senhor me deu nesse tempo que eu estou vivendo, e já usou de algumas vezes ela, que está lá em Mateus 16, não precisa abrir, onde Jesus, após uma discussão com os fariseus, ele chega para os seus discípulos e perguntam, vocês vão lembrar disso,
Quem vocês acham que dizem para mim, sobre mim, aí fora? Aí eles começam a discutir, falar, uns acham que você é Elias, uns acham que é profeta, e até então Simão, naquele momento, levanta, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E ali, queridos, Jesus engrandece ele e fala, não foi da tua carne que te revelou isso, mas foi o Pai eterno que te deu. E ali ele muda o nome de Pedro, tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. Ali muda a identidade dele, e logo após ele começa a falar o plano, o que aconteceria para que o plano da salvação chegasse até nós. E ali Pedro, já impulsivo, se levanta, e Jesus conta, todo o processo que aconteceria e fala, e Pedro fala, ninguém vai tocar no Senhor. E ali Jesus olha para ele, arreda-te de mim, Satanás, não me sirva de pedra de tropeço. E quando eu vi essa imagem eu lembrei disso, eu falei, ao mesmo tempo que nós podemos ser pedra de edificação, nós podemos ser pedra de tropeço. Ao mesmo tempo, sobre uma verdade nós podemos edificar, mas sobre aquilo que nós não sabemos, nós podemos ser pedra de tropeço. E essa imagem reflete muito bem. Ao mesmo tempo que você pode ser usado por Deus, nós também podemos ser usados por Satanás. Eu cheguei até a pensar, puxa, será que é por isso que nós temos 2 orelhas? Podíamos ter uma só, né? Mas por que 2? Talvez seja para o livre-arbítrio. É assim somos nós, queridos. E a primeira consciência que nós precisamos ter, que essa é a verdade, que nós também podemos aceitar sugestões de Satanás. Essa não é a vontade de Deus. Irmão Francisco, se puder mudar, por favor. Em João, capítulo 1, versículo 2 diz, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. A consciência cristã, queridos, talvez para muitos são aquela experiência que te marcou, são as marcas que te curou, são os memoriais que talvez te trouxe até aqui hoje, ou te mantém trazendo por tanto tempo na igreja. Talvez para muitos essa é a consciência, porque a verdade é que uma vez que nós recebemos, ela nunca mais se afasta. Talvez a gente se pergunte, mas por que então o irmão desistiu? Por que o irmão saiu? E daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre isso. E da definição, eu achei fantástico que o dicionário dá sobre consciência, que é sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Consciência é aquilo que a alma experimentou, é a voz do espírito humano. É interessante nós entendemos que a alma é composta por mente, que são os pensamentos, as emoções, que são os sentimentos, e o desejo, que é vontade. Interessante nós entendemos, queridos, que a nossa consciência ela pode ser ativada por esse tripartite. John D. Lake, um evangelista no seu tempo, onde foi muito usado por cura, ali a definição vai ter o interior, e eu escutei dele falando que a consciência é aquilo que a alma experimentou, e eu achei fantástico isso. Ele é um homem que questionou a consciência de muitos cristãos na sua época, e ele fez uma guerra no seu tempo de religiões. Ele viu uma guerra em 1800 e pouco, uma guerra onde que juntaram como se fosse uma feira de religiões. Olha que louco isso. E naquele tempo eles juntaram vários sacerdotes de várias religiões, e ali quem convencia que a sua religião era melhor. E ali foi padre, foi judeu, foi gente de todo jeito. E naquela oportunidade o cristianismo foi mal interpretado, e ali ele falou, porque ele não tinha consciência clara do cristianismo. E ele falou, eu preciso. E aí ele faz um novo, e convida as pessoas, convida os sacerdotes, e estuda todas as filosofias, e chega à conclusão que não existe outra religião que nos dê convicção da vida eterna. E ali ele se prepara, e debaixo de muito joelho, oração e jejum, ele expressa o que é o cristianismo para ele. Mas sabe, queridos,
trazendo uma consciência clara para vocês entenderem o que é consciência. Eu lembro quando nós casamos, isso há um tempo atrás, 15 anos, e a gente começa a descobrir a pessoa. E uma das coisas, primeira coisa que eu descobri é o medo da Sara. E ela tinha medo de aranha. Eu acho que só mulher tem medo de aranha. Eu vi muitas mulheres rindo, cara. Tem muito homem com medo. Mas sabe, queridos, não era um medo, era um hipermedo. Talvez uma palavra que eu descobri esses dias, era um medo inenarrável. Eu achei fantástica essa palavra. Ela tinha muito medo. E eu lembro que aquilo, né, você começa e você vai matando os aranhas. Você sai do sofá, você vai, mas chega uma hora que aquilo te cansa. E a minha pequena nasceu, e um dia eu briguei com ela, falei, você tem que matar isso, eu não estou aqui. Eu lembrei do filme do Homem-Aranha, lembro que ele deixa passar e o bandido mata o tio dele depois. Falei, cara, se imagina você deixa a aranha passar, pode picar nossa filha. Mas eu não sabia o porquê daquele sentimento, o que gerava esse gatilho, o que trazia na sua alma isso. E ela me explicou que um dia era pequena e acordou com uma aranha grande em cima dela, e aquilo gerou. Então toda vez que ela via uma aranha, a consciência dela ativava aquele medo. Por isso que eu vi um dia ela tremia quando eu nunca mais fiz isso, queridos, me perdoa. Ela tremia e eu falei, não, você vai matar. E ela tremia, ela quase chorava, e aí eu descobri, e eu perguntei o porquê. E ela me explicou. Sabe, amados, é muito bom nós termos uma profissão, mas é muito bom nós estarmos aqui, é muito bom ser uma secretária executiva, né, Dani? Mas melhor ainda é saber porque eu estou lá. É muito bom ser cristão, mas é muito bom, melhor eu saber porque estou aqui, nesse tempo. Somente a definição, deixa eu ver se tem o próximo. Somente, queridos, a consciência clara daquilo que da onde a gente veio, quem nós somos hoje e para onde nós vamos, vai nos fazer a viver a vida de João 10:10, a vida abundante. Só uma definição clara, e quando nós entendemos isso, e quando eu li esse provérbio de Salomão, que diz que a luz do Senhor penetra no nosso espírito e revela todas as intenções ocultas, só iremos desfrutar, queridos, daquilo que temos a consciência plena. É isso que eu entendo desse provérbio. A chave, queridos, talvez da mensagem, que eu vou começar daqui a pouco, é que não existe vida plena. Não existe como nós entrarmos no reino de Deus. Não existe como nós usufruirmos da justiça, da paz, da alegria no Espírito, se nós não discernirmos a consciência do cristianismo. O mesmo texto de João 10:10 diz que Ele veio nos dar vida e vida e abundância. Nos revela que existe um também, que talvez é da figura, que antes diz, a parte A diz que veio roubar, matar e destruir. E essa semana conversando com o irmão, e eu notei isso na mensagem, você, Alex, e ele me falou a palavra, não, porque não sei o que, e aquilo estava no meu subconsciente. Uau, o que é subconsciente? Qualquer tipo de conteúdo da mente existente ou operante fora da consciência. Lembra que eu falei que algumas verdades que não podem sair? Sabe o que eu perguntei, Senhor, o que é subconsciência? É o lugar que o nosso inimigo guarda as verdades de Deus que Ele tem para nós. Fica escondido lá, no subconsciente. Fica fora de operação, porque nós somos o que? Um corpo, o espírito, ele não opera em nada, ele precisa de um corpo, e nós somos esse corpo. Então, queridos, a vontade do diabo é não nos fazer que a gente continue pecando. Nós já entendemos que
Ele já sabe que quando nós nos arrependemos, e nós sabemos disso, pedimos perdão, o Senhor, pela sua graça e tua misericórdia, Ele nos renova, nos restaura. E eu percebi que a vontade do diabo para nós esse tempo é manter as verdades que Deus tem para nós fora da nossa consciência. Eu, queridos, vivendo esse tempo de mudanças, nós mudamos a nossa casa sem planejar, e não aconselho fazer isso, mas nós tiramos passeando, não vou contar o testemunho, mas para vocês entenderem aquilo, como nós podemos usufruir, se nós tivermos toda a verdade que Deus tem para nós, fresca em nossa consciência. E nós compramos uma casa, tiramos uma foto caminhando, eu lembro que nós estávamos caminhando com a Sá, tirei uma foto, e depois de alguns 5, 6 meses, através do pastor Gilberto, eu olhando casa para ele, e naquela de olhando casa para ele, eu falei, nossa, você lembra aquela casa? Vamos ver se está à venda ainda? E nós fomos ver a casa, marcamos sem pretensão, sem condição nenhuma, e marquei com o comprador, Gilberto também foi junto com a gente, e eu lembro que quando nós saímos de lá, a Sara olhou para mim, a Sara estava muito crente, queridos, e ela falou, amor, eu tenho a consciência, de meu sentimento, eu tenho o mesmo sentimento de quando eu entrei naquela casa que nós compramos. E eu dentro de mim, queridos, eu tinha o mesmo sentimento também. E eu lembro que a gente começou a namorar a casa e fazer as contas, e as contas não davam, era uma casa nova, tinha que comprar tudo novo, e para se mudar ia ter tanto, e nós não tínhamos planejado, tinha acabado de trocar o carro. Mas a outra casa que nós tínhamos, nós já estava numa zona de expulsão, já nos expulsando de lá, era o vizinho com 3 cachorros, e aí era a vizinha na frente com um sobrado, e nós estávamos vivendo, como o César falou, num condomínio, nós estão nos cercando. E sem condição nenhuma, eu lembro conversando com o comprador, e eu, como um bom vendedor, conhecia a história deles antes de mandar uma proposta. E eu não tinha mandado proposta, eu estava conversando com ele, e um dia ele me mandou, tem uma senhora que viu a casa em dezembro, e eu não quero te fazer pressão, e eu sabia que ele não estava, porque ele não precisaria vender aquela casa, aposentado, bem sucedido, e ele falou para mim, só que eu gostei de você, e eu falei que eu estava conversando com uma pessoa, agora eu não sei se é o teu real interesse, e eu passei, queridos, eu conversei com a Sara, falei, amor, agora acho que é verdade isso aí, mas eu não queria perder aquela casa. E eu falei, eu vou ter que passar uma proposta para ele, mas eu não tinha proposta, porque eu sabia que ele não pegava nada, ele não queria carro, não queria permuta, nada, ele queria bufunfa. E eu passei, queridos, uma proposta, talvez indecente, talvez uma indecência inenarrável. Eu falei, vou passar uma proposta, porque daí como um bom vendedor, ele vai descer um pouquinho e vai ficar na indecente. Aí ele, puxa, meu amigo, a proposta é, cara, eu precisava vender minha casa por um tal valor, e eu não tinha dinheiro, vamos dizer que eu não tinha 5% do valor da casa. E tinha fé. Aí ele falou, cara, eu preciso pelo menos uns 10% para aceitar a tua proposta. E eu preciso também de um prazo para vender a tua casa. Porque eu falei, cara, não posso ter uma pressão sobre mim. Aí ele falou assim, eu preciso de mais pelo menos 10%. E eu falei, eu não tenho. Eu tenho o meu limite. Cheque especial, é caro, juro. Aí ele falou, ele mandou, então podemos fazer assim. Ele colocou um juro muito baixo nesse período e falou, você tem tanto tempo para vender a casa, e fazemos um contrato, tá? E marcamos um cartório. A Sara estava morrendo de alegria, queridos, e eu estava também, até assinar o contrato. Aí eu falei, amor, por quê? Eu saí dela, amor, eu acho que não sei se a gente fez uma boa coisa. Sabe por quê? Porque minha consciência, ela lembrou que eu já tinha comprado uma casa, e que naquela casa eu também tinha passado uma proposta que eu tinha que vender um carro, uma moto para poder dar entrada. E a minha consciência, sabe o que ela lembrou? Que eu tinha um mês para fazer isso. E era numa sexta-feira, e naquele momento foi um momento de restauração, nós estávamos voltando para a igreja, e eu lembro que eu estava morando com a minha mãe, na sacada dela, e eu estava crente, eu saí, era uma sexta-feira, eu tinha que dar o dinheiro na terça. Eu era mais menino naquela época, quando você é menino, você
você acha que é o fim do mundo. Aconteceu, se era só conversar e talvez pagar um jurinho e tal, vai ter uma cara feia. Mas para mim era o fim do mundo, eu precisava, daí eu entrei em desespero. E um pouquinho antes estava no estacionamento da igreja, nossa igreja anterior. Eu lembro que eu estava conversando com um senhor de 70 e poucos anos e reclamando para ele, passando minha experiência. Engraçado que quando você está vivendo um tempo de pressão, você quer que a pessoa do lado esteja vivendo a mesma coisa que você, né? Não, tá difícil mesmo, cara, é o momento mesmo. E vocês ficam reclamando. Mas a reclamação, sabe o que é, queridos? No espírito, é clamar 2 vezes. É sair do campo da reclamação e por aí para o clamo, para o setor da adoração, da petição. Fala, Deus, eu preciso. E é isso que eu fiz, queridos. E aquele senhor me falou assim, me deu um ouro naquele dia que eu quero passar para você. E falou, vou te dizer uma coisa para você. Eu já vivi milhões de problemas. Eu tenho 70 e poucos anos. E sabe de uma coisa? Todos eles foram resolvidos. Teve uma solução. Aquilo me deu uma paz. Eu falei, que eu vou orar para isso. E sabe o que aconteceu quando eu orei, queridos? Quando eu orei, o Senhor me lembrou que quando eu orei na sacada e clamei, Senhor, eu preciso dar o dinheiro para o construtor na terça-feira, eu vendi o meu carro e na moto na segunda-feira. Quando eu orei, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo tirou de um lugar chamado subconsciência e trouxe para a consciência, e a fé operou em mim novamente. Mas a nossa consciência carnal, sabe o que ela lembrou? Ela lembrou dos 26 dias que eu fiquei sem dormir, que foi difícil, que não acontecia. Sabe, amados, nós precisamos entender uma coisa. A nossa consciência precisa ser ativada em algumas coisas no dia de hoje. Algumas verdades ao nosso respeito vai ser trazida à nossa consciência hoje. Um dia eu estudei sobre a presença de Deus, sobre a dinâmica da presença de Deus. Existem 2 dinâmicas: a presença consciente e a presença inconsciente. A presença consciente é maravilhosa. A presença consciente é aquela que você talvez foi marcado no teu espírito, aquela que te encheu de poder, aquela que te encheu do fogo. A presença consciente é aquela que você começava a chorar e você não conseguia entender o que era aquilo. Um dia minha filha brincou, papai, o pregador começa lá na igreja a falar boa noite, e a vovó já começa a chorar. Eu dei risada, me perdoa, Deus. Mas sabe o que eu falei para ela? Falei, filha, sabe o que acontece? Talvez isso incomode algumas pessoas, mas ela só tem a liberdade no espírito que algumas ainda não alcançaram. Talvez ela só tenha liberdade na casa do Pai que alguns ainda não tiveram. Por isso, queridos, se alguém chora, se alguém extravasa, talvez ela foi marcada de uma forma que você não foi, e não tem problema. Eu tenho um amigo, eu já falei isso, que um dia falou, cara, ele não adora, ele não levanta, ele fica assim no culto. Ele é um menonitão. E essa, cara, acho que ele não tem Espírito Santo, eu não entendo, cara, ele não adora. E naquela mesma semana eu tinha dado carona para uma irmãzinha católica, e ela me deixou na casa. Nós estamos morando aqui, na garagem, meu avô fechou. Nós passamos uma dificuldade, meu pai perdeu tudo. E o irmãozinho que não levantava a mão, sustentou eles por um bom tempo. Desculpa, Ronald, precisava falar. É aquele grandão. Aquele dia eu aprendi algo. Nós precisamos ter a consciência, queridos. Se alguém chora, deixa chorar. Se alguém não faz, deixa ele ser assim, tudo bem. Essa, querida, é a presença consciente, talvez. Fecha aço, volta. Aquela que talvez nos marcou de uma forma, e é muito bom estar ali. Aquela, quando eu voltei de restauração, lembro que eu estava no meu quarto orando, a Sara lá embaixo. Eu estava lendo um livro, terminando de ler um livro.
Eu tive uma experiência na eternidade, um livro do John Bevere, meu autor preferido. E eu lembro que o Espírito Santo me levou naquele dia a um lugar que ele me falou tantas coisas, e quando ele terminou, eu não lembro de nada. Depois alguém me ensinou que eu preciso começar a anotar. Mas aquele dia foi fantástico, ele me pegou no colo, ele falou algo sobrenatural e eu não queria sair. Eu queria no outro dia estar lá. Mas sabe o que aconteceu? Eu experimentei da outra presença, a presença inconsciente. Talvez, queridos, essa presença é a mais importante, porque é ela que nos mantém no caminho. A presença consciente é onde nós vamos experimentar Hebreus 11:6, que diz que sem fé é impossível agradá-lo. A presença inconsciente é a presença que requer constância, que nós falamos esses dias isso aqui. É a presença que vai te levar para o lugar de plenitude. É a presença a qual os 5 sentidos não reconhecem, você não sente nada, mas pela fé você sabe que Ele está ali. Às vezes eu sinto, que eu falei esse dia passado, eu sei quando o Espírito Santo está vindo de uma forma sobrenatural. A minha mão começa a formigar, eu quero falar em línguas, e eu começo a tremer. Você sente a presença consciente, mas a presença consciente é aquela que dá preguiça. Mas você precisa estar lá, você precisa dormir, nem que você durma, né, Eric? Mas você tem que estar lá, essa é a presença inconsciente. Somente, querido, a constância vai gerar confiança. É assim no reino de Deus, é assim num lugar corporativo, somente a tua constância vai levar você a subir de cargo. É assim no reino de Deus. E agora eu começo a mensagem. Ezequiel 47 fala sobre o rio de cura. Nós já fomos ministrados muitas vezes sobre isso aí, sobre ir para um lugar mais profundo. Mas quando eu estava buscando uma história que talvez falasse sobre a consciência de Deus, sobre o reino de Deus, e o Senhor me levou a esse rio, essa experiência que Ezequiel teve. A consciência desse rio é entender que nós precisamos abandonar o evangelho raso para o evangelho verdadeiro. E é interessante, antes de nós lermos juntos, é entender que nesse tempo, antes, quando aquele homem, talvez aquele agente, talvez um anjo, eu não sei o que era, mas ele começa a mostrar o templo para Ezequiel, um templo que não existia ainda. É importante entender que nesse tempo o templo tinha sido derrubado pelos babilônios, era o entretempo para o primeiro templo, após ia ser derrubado pelos romanos, depois vai vir um outro templo. E queridos, ele leva a porta do templo. E o versículo 47 começa assim: depois disso o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita ao altar, do lado sul. E ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava nos meus tornozelos. E ele me mediu mais 500 metros, 1 quilômetro, e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, 1,5 quilômetro, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros, 2 quilômetros, e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. E ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E ele me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: este rio corre para o lado oeste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura e a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde a água fluir. Pescadores ficarão à margem do Mar Morto, desde Engedi até Englaim. As
praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O mar morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas como os peixes do mar Mediterrâneo, os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão e nem cairão. E sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Aleluia. Amém, queridos? O primeiro versículo, queridos, que a nossa consciência precisa ativada, que aonde esse rio começa? Ele começa como um gotejar dentro do templo. Dentro do lugar que Romanos, talvez 10, nós experimentamos, se com o coração creres e com a boca confessares, será salvo. Ali começa a consciência. Nós precisamos entender que a consciência começa dentro do templo. O avivamento começa num lugar chamado igreja. Temos que ter a consciência. A Dani nem sabia, mas ela abriu a palavra antes que eu. Ali começa o avivamento. Muito interessante a gente entender, talvez vocês já conhecem, mas a definição da igreja, o Gilberto acho que falou hoje aqui, esses dias, que vem do grego da palavra eclésia, que significa para fora. E uma frase que me veio na hora é que ela começa na igreja, mas não pode permanecer na igreja. Aprendemos nesse dia, querido, a consciência da igreja, sobre o valor da celebração, do pertencimento, da responsabilidade, do compromisso. Lembra das cadeiras? Temos que ter a consciência desse valor. Precisamos talvez desconstruir aquilo que a religião nos falou, a supergraça, que não precisa mais. A igreja talvez sou eu, isso nunca está escrito, a igreja somos nós. Não, posso ficar em casa porque está tudo tranquilo. Precisamos entender e resgatar e remir esses fundamentos de novo, da importância de entender que a água flui, mas ela parte do templo. O agente de Deus mostrou que não podemos ficar aqui, nós precisamos nos aprofundar. Nós precisamos ir andar mais 500 metros. E cada 500 metros o Senhor me falou algo, queridos. No versículo 2: e ele me levou para fora do muro pela porta norte, e me conduziu à entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água enquanto caminhávamos, e ele ia medindo. Quando corremos 500 metros, ele me levou para outro lado, e a água chegava nos meus tornozelos. Sabe, queridos, o que o Senhor me falou sobre esses primeiros 500 metros? Que é a consciência da autonomia. É a consciência de quando talvez estamos na praia, aqui está gostoso, eu não vou me aprofundar, eu tenho medo. Aí passa o carrinho de sorvete, a tua consciência puxa, lembra dos significados da alma. Ali veio o desejo, ali você volta correntinho, você consegue andar, água está no tornozelo, está fácil de andar. Essa é o lugar, sabe do quê? Da inconstância. Eu vou, eu volto. Eu experimento o milagre, a presença consciente, e os meus primeiros 500 metros, é muito bom estar aqui, é muito bom experimentar no tornozelo, porque ali eu já vi o milagre, ali eu já tive a salvação. Nós discutimos esse dia no grupo, esses dias, se é possível perder a salvação. Pegou fogo. E uma frase, queridos, que me marcou nesses dias, de um pensador, eu achei até forte. Falando com a Sara de manhã hoje, falei: amor, é muito profundo. A inconstância é nosso câncer, queridos, do cristão. É aquilo que nos mata.
Aquilo que nos faz, quando favorece, eu estou junto. Quando entra no subconsciente, nós deixamos entrar, eu estou fora. E ele mediu mais 500 metros, e atravessando o rio novamente, dessa vez a água chegava nos meus joelhos. Aqui, queridos, o Senhor me falou, 1 quilômetro, a água está nos joelhos. E joelho me fala sobre compromisso, sobre intimidade. Aqui o lugar, que é a frase que ele usou hoje, eu me confundi, que é eu entendo o que Abraão entendeu, quando o Senhor falou para ele, se tu uma benção. Que benção não é aquilo que eu recebo, mas aquilo que eu me torno. Acho que está no slide. Queridos, é o lugar de entender que aquilo que Ele primeiro Ele faz dentro de mim, para fazer através de mim. Entendo que eu entro na porta do templo para ser abençoado, mas que eu preciso andar de 500 metros em 500 para me tornar logo um abençoador. Eu entendo talvez que esse lugar é o que Daniel entendeu. A água estava no joelho, e o seu joelho dobrava todos os dias, 3 vezes, apontando para o lugar que ele sabia para onde ele iria. Jerusalém, Jerusalém, eternidade. É o lugar da constância, do compromisso. Depois mais 500 metros chegava a minha cintura. 1 milha. E aqui, queridos, o Senhor falou muito forte comigo, e quem está perto de mim há algum tempo, já falei sobre isso com eles. Aqui é o lugar que mais nós somos enganados, que é o lugar da motivação correta. É o lugar que nós já servimos, temos ministério, somos líderes. Mateus 7,18, Jesus fala, pode uma árvore boa produzir frutos ruins? Pode uma árvore ruim produzir frutos bons? Toda árvore que não produz frutos é lançada fora. Sabe o que Jesus está querendo nos falar, queridos? Que não basta ter uma vida guiada por missão, por propósitos. É necessário cumprir essa missão. Não basta ter meu títulozinho de pastor. É necessário cumprir essa missão. É necessário dar fruto, porque se não der fruto não importa. E se você reparar o Evangelho, como ele nos compara como árvores. Lembra da figueirinha lá de Marcos? E quando ele começa, né, ele diz que ele estava com fome. E aquele texto fala, Senhor, você foi injusto com aquela figueira. Porque o texto diz, fala em Marcos, quem quiser conferir depois, 11, 12, 14. Diz que ele estava com fome, quando ele foi não tinha, quando os discípulos voltaram, a árvore foi a planta foi amaldiçoada. E ali ela estava murcha. Sabe o que ele está querendo dizer para mim, para você? Que se a tua motivação for correta, em meio ao processo você frutifica. Talvez você não tenha o teu título ainda de advogado, talvez você não é médico ainda. Eu tenho uma prima que está se formando em medicina, mas é o que ela precisa, ela faz. É aquela pessoa, não, eu não estou formado em, mas eu conheço meu supervisor, me dá aqui que eu vejo para você. Ela já consegue o médico, consegue um médico, o remédio de graça, ela consegue a consulta, ela já sabe, ela já aprende, ela já fala para você. Ela ainda não está pronta, a estação não está certa, mas ela já dá fruto. É a consciência que ela está no lugar certo. Começa na igreja, queridos, mas não pode permanecer na igreja. Esse texto eu queria abrir com vocês, João 5, acabando.
Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma festa religiosa dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava um tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos, ficava ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava as águas. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente há 38 anos. Quando Jesus o viu, soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque. Quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim. Jesus disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Repare, queridos, que há 38 anos ele esperava um movimento. Sabe o que significa Betesda, né? Lugar de misericórdia, lugar de cura. Se permanecer na igreja, queridos, a gente só se torna o tanque de Betesda. Nós precisamos entender que as 500 milhas, os 500 metros que nós vamos prosseguindo, ter a consciência de onde nós estamos e para onde nós vamos, nós não vamos ter o tanque de Betesda. Nós vamos ser o movimento que esse homem esperava, o movimento que aquele homem esperava. Esse é o avivamento que o rio de Ezequiel mostra. Esse é o movimento, querido, se não for para mudar, trazer cura àquele que precisa, trazer abundância naquele que está precisando. Não faz sentido o avivamento. Não faz sentido a gente orar aqui, rodopiar, se nós não tivermos a consciência clara do que é o cristianismo e do que Ele nos enviou para fazer. Não faz sentido nós estarmos aqui todo domingo. João 7,38 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, a igreja é um movimento que o mundo espera. Nós somos o movimento que as esferas das sociedades precisam. E quanto mais longe vai, mais transformação, mais cura. Versículo 5 de Ezequiel, voltamos para lá. Então mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Repare, queridos, que esse é o lugar que nós não conseguimos mais voltar. E esse é o lugar que o Senhor quer nos levar. A consciência que o Senhor quer nos levar num lugar que Ele não quer mais deixar nós voltar. O lugar que Daniel entendeu, o lugar que lá em Lucas 9, lembra? De pegar o arado e não olhar para trás, porque se aquele que olha para trás não é apto a entrar no reino. Tem um profeta dessa geração que escreveu uma frase, um avivalista, e falou: esses dias eu anotei que a medida da minha entrega será a medida da minha revelação. Esse é o lugar e o tempo. Sabe aquele livro que você já tem o tema? A igreja vai produzir, você vai começar a escrever. Esse é o tempo de começar a escrever. Esse é o tempo de começar. E nós, com sentimento de pertencimento, vamos vender, vamos ler e vamos inaugurar. E quando eu escrevi essa mensagem, quando chegou nessa hora, o Senhor falou: o livro dele está a tempo de começar. Esse é o lugar, queridos, e nós entender um pouco de João 8,32, conhecer a verdade, e ela vai nos libertar. É a entender que a verdade sobre a minha vida ainda, e sobre a tua vida que não foi revelada, que vai te confirmar, e vai te levar a
tua convicção de não voltar para trás. Há algumas coisas sobre a tua vida que o Senhor vai revelar hoje. Salmo 25:14 diz que o Senhor confia os seus segredos aos que temem e os leva a conhecer sua aliança. Há alguns segredos somente para aqueles que vivem a sua aliança, queridos. E ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá grande quantia, mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Parece, nosso lado humanista fala, está errado isso. Por que, Jesus? Sabe, queridos, o que o Senhor me falou? É para aquele que andou 500, que já está nos 2 quilômetros. Vai ser dado daquele que estava no tornozelo e voltou. Não é injusto, é o Senhor que falou. Talvez você fale, puxa, por que muitos têm muitos? Porque muitos foram levantados antes. É porque ele correspondeu. É porque ele não olhou para trás. É porque ele olhou, eu preciso andar mais 500 metros. Apóstolo Paulo: ainda que eu seja menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Aleluia. Existem alguns tesouros, queridos, para nós. A missão de Paulo é revelar a missão escondida aos gentios, através da igreja. Eu lembro, queridos, quando estava num tempo voando no Espírito, com as convicções afirmadas no meu coração, da ordenação, daquilo que o Senhor faria. Eu vivi, queridos, nesses 2 quilômetros, talvez, naquele momento, eu estava colocando dentro do meu coração, alinhando. Eu lembro, eu tive um avô, todos já teve um avô, e meu avô era especial. Eu já contei para alguns, e preciso contar para vocês. Aquele dia, através da vida dele, algumas verdades sobre mim foram reveladas. Mas sabe por quê? Porque estava vivendo naquele tempo. E ele foi lá em casa, a ideia da minha esposa, falou, vamos chamar porque tua avó está doente, daqui a pouco, não sei. E minha avó me amava, queridos, desde pequenininho eu sentia isso. Ela pegava minha mãe e falava, ora por mim, filho. E aquele dia meu avô, apaixonado por Jesus. Meu avô era espírita, cresceu no espiritismo e se converteu através do homem do chapéu. Para de falar, irmão. E eu contando as coisas de Deus para ele, falando que Deus faria através de mim. E ele falou assim, sabe, William, primeira vez que eu te vi, lá no Conjunto Gralha Azul, eu lembro que teu tio Carlos me levou até lá. Somente o Espírito Santo, queridos, revela sobre nós algumas verdades. Nossa, eu te peguei no colo. Queridos, aquilo ficou na minha cabeça, mas à noite fui orar. E me incomodou o fato do Espírito Santo. Ei, como um avô não vê no hospital? E eu falei com a Sara, sabe, pergunta para sua mãe. Eu falei, mãe, o que aconteceu? Me conta essa história. O tio Carlos, meu tio, levou meu avô. E ela me contou. Sentou na caminha dela. Eu falei, eu quero saber tudo. E ela me contou a história. Que meu tio tinha seguido meu pai. E falou para o meu avô era militar, muito bravo. E minha mãe me contou a história, que ela veio pequenininha de uma cidade do interior. Desculpa, mãe, não sabia que você vinha hoje. E ela falou, eu vim de uma cidade com muita dificuldade, com teu avô e com tua irmã bem pequenininha. E conheci teu pai. Eu não sabia que a minha irmã, até então, era só filho da minha mãe. Talvez nem meu irmão sabia ainda. Mas o Espírito Santo mandou falar, e eu preciso falar. E eu
de sair com teu pai, eu conheci, nos relacionamos e comecei a gerir você. E minha avó até então era curandeira, fazia aquelas, levava os bebês, sabe, para abrir aquelas coisas. E meu pai, por ter mais liberdade, contou para minha avó. E minha avó acho que deve ter saído com a minha mãe ou ido ver. E ali, por manipulação da minha avó, foi tentado. E o desespero da minha mãe, com uma filha de 1 ano, vindo de uma cidade, tentaram me abortar. E aquilo, quando ela contava, foi me enchendo de alegria. Me encheu de alegria. Porque foi o Senhor que quis. Aquele momento me confiou. E ela falou: a gestação permaneceu. E o teu pai talvez tinha que morar em 2 casas. Para o teu avô não descobrir, ele estava fazendo Senai. E ali ele alugou uma casa nesse conjunto Gralha Azul. Ali eu entendi porque até os meus 9 anos, eu fui o único menino entre 7 meninas. E eu achei que era por isso que meu avô gostava tanto de mim e minha mãe está aqui. Eu sabia que eu era o preferido. Ele me ordenou para o pastor primeiro, era eu que orava, não eram meus tios que eram espírita que falavam. E às vezes eu estava um dia mal e me trancava no banheiro, porque eu não tinha uma palavra. Mas ele, não, vamos esperar o William. Vamos esperar o pastor. E aquele dia, através da vida dele, o Senhor me revelou por que eu estou aqui hoje. Foi Ele que me guardou. Existem coisas, queridos, que ainda não foi revelado. Existem tesouros que ainda não foi revelado a teu respeito. E que esses tesouros vão te confirmar a viver aquilo que Ele sonhou. Precisamos de uma revelação sobre nós mesmos para confirmar e nos levar à plenitude a qual o Evangelho nos trouxe. Ezequiel 47, 9. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O mar morto ficará cheio de peixes, porque sua água tornará pura. Surgirá vida por onde esse rio fluir. Sabe o que acontece, queridos? Se nós pegamos uma bacia de água salgada, que era aquele mar morto, e colocar uma outra bacia e transbordar de água doce, ela continua salgada. Ela continua salgada. Nós precisamos, queridos, que nós somos um movimento para purificar o mar morto da política. Nós somos um movimento para purificar a água salgada do seu trabalho. Porque, como diz João, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a consciência que nós temos que ter como cristãos. Nós temos que ser como esse rio. Nós temos que trazer vida onde não há. Temos que trazer abundância onde há miséria. Gostaria de chamar, queridos, a Val e o Felipe. E eu gostaria de cantar uma música com vocês, queridos. Tem alguém aqui que tem 13 anos de idade? Ah, meu Deus, é de Deus. Vê os dois aqui. Agora eu vou pegar eles, cara. Eles são terríveis, esses meninos. Vocês vão ser eu hoje. Eles são gêmeos, não parecem, mas são. Sabe, queridos, a consciência é onde começa. Vai nos resgatar o desejo de permanecer. Se quiser mudar a imagem, Francisco.
Gostaria que vocês fechassem seus olhos, queridos. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Só um pouquinho, Val. Pode continuar depois do fluxo. 1998. Eu tinha 3 anos de idade. O dia que a minha consciência foi ativada pelo Espírito de Deus. Eu era como eles aqui. E eu tive um amigo. O nome dele era Jerry Buck. O Jerry era grandão, cabeludo. Eu queria ficar perto dele, cara. Eu era da barraca dele. E glória a Deus, porque uns menonitas investiram num projeto chamado Bíblia nas Escolas. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Não sabia o que era aquilo. E aquilo não era uma igreja, era um retiro. À tarde eu tinha brigado, quebrei o nariz de um amigo. O Senhor não tinha terminado a obra. Queriam me levar embora, essa era a regra. E o Jair falou: não leva ele, ele vai pedir desculpa, vai pedir perdão. Glória a Deus. Porque naquela noite, ele olhava no meu olho e cantava, como a Val vai cantar. E ele falava assim: Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos Aleluia. inexprimíveis. E aí você pode então perceber. Eu não entendi o que acontecia, queridos. Pode cantar. Que para ele é algo importante. Eu não entendia Por isso levante e cante. o que era aquele Espírito Santo. Eu não entendia o que eu sentia, mas eu sentia. E eu não queria sair de lá. Espírito Santo. Era profundo, era lindo. E eu cantava, eu adorava. E eu comecei a chorar e eu não queria parar mais de chorar. Espírito Santo. E ele me abraçava e eu respondia ao chamado. Eu falei: quem quer aceitar Jesus? Eu nem sabia o que era, mas eu falei: eu quero. Eu tive a consciência de quem era o amado. A primeira vez da minha consciência de quem era o Espírito Santo. Eu queria chamar os pastores aqui. As pastoras também. Talvez que quando eu falava a tua consciência do dia que você foi marcado pelo Espírito Santo, foi ativada, estava lá na tua subconsciência. Talvez o Espírito Santo começou a te lembrar de algumas coisas e te lembrou que você talvez precisa andar aqui mais 500 metros, sair talvez do lugar de inconstância. Talvez o Espírito Santo te lembrou que você é o movimento que Ele espera. Talvez algumas verdades sobre a minha e a tua vida ainda que o Senhor quer trazer à tua consciência hoje. Talvez algumas verdades que estão lá no teu subconsciente, Ele quer revelar hoje, quer virar essa chavinha. Então, como aquele meu amigo foi usado naquele dia hoje, esses homens e mulheres vão estar sendo usados. Enquanto a Val canta, se quiserem vir, ser ativado a tua consciência novamente, fique livre.
Deus, pela vida. ficar sofrendo angústia e dor nesse consciência seu do perdão, queridos. complexo inferior. Talvez Dizendo você às vezes precisa que da não consciência do perdão. tem A consciência do perdão levaram homens como o apóstolo Paulo do a olhar para valor trás que e você um assassino e dizer que considerava esterco a sua vida que ele tinha tem. Eu vivido. venho falar Somente a consciência plena do perdão leva homens como ele. que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você. Se o Senhor tem falado ao teu coração algo, se você se vê como alguém nessas características que o pastor William trouxe, e que se você se vê nesse lugar de inconstância às vezes, ou você se vê sendo chamado para algo mais da parte do Senhor, venha, nós queremos orar por você. Queremos orar por tua vida. Queremos interceder por você. Sim, Espírito Santo.
pode ficar em pé para nós cantarmos todos juntos. Quero que valorize o que você tem, tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ele está em nós. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você Sim, Espírito Santo, nós te damos glória, Senhor, por tudo que temos vivido aqui nessa noite. Que teu nome seja honrado, Senhor, e que o novo do Senhor e a vida de Deus esteja sendo derramada de uma nova forma sobre o teu coração, sobre a tua vida. Que todas as verdades de Deus a teu respeito sejam firmados nesta noite. Que a tua identidade, teu destino em Deus sejam firmados nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o teu nome seja honrado, Senhor, que teu nome seja honrado, Senhor, em nós, neste lugar, para o louvor do teu nome, Senhor. Te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos por este tempo de adoração. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor e se assente por um momento, por favor.